Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Olá, queridos forasteiros, eu sou Fernando Arazão e este é o Fora do Meio, o podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters que você encontra no seu agregador de podcast favorito, no nosso site que é www.foradomeio.com.br, nas redes sociais como @Fora do Meio Podcast no Facebook ou Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Lembrando sempre que você pode colaborar com a gente, mandar sua sugestão, mandar sua mensagem para o e-mail foradomeiopodcast@gmail.com. E sério, sinta-se à vontade para mandar um e-mail para mim, porque faz tempo que eu não recebo um e-mail de vocês, gente. Eu tô com saudade disso, hein? Esse é um episódio muito especial, onde eu tenho a honra de trazer de volta pessoas que, com certeza, vocês que me acompanham desde o ano passado, gostam. Tanto que essas pessoas que estão comigo aqui hoje ganharam um prêmio especial de vocês no finalzinho do ano passado. Mas antes de descobrir quem é, uns recadinhos importantes. Esse podcast é patrocinado pelo Lucas Albuquerque, pelo Gilberto Lima e pelo Matheus Sampaio. E se, como eles, você também gosta muito desse podcast e quer contribuir com a gente financeiramente para a gente continuar esse projeto e ajudar nas finanças desse podcast, você pode fazer isso através das plataformas do Catarse, no www.catarse.me/Fora do Meio, através do apoia.se/Fora do Meio ou através do aplicativo de pagamentos PicPay. Todos os links estão no nosso site www.foradomeio.com.br e todos eles têm um plano de assinaturas que são a partir de R$1, cada plano com uma vantagem muito legal para você fazer parte de um grupo muito seleto desse podcast. Você também pode ajudar esse podcast se inscrevendo nos nossos canais, nas plataformas de streaming, no Spotify, no Deezer, no YouTube e na nossa página do Apple Podcasts. Lembrando que se você escuta a gente através de algum aplicativo Apple ou através do YouTube, deixa o seu like, pontua a gente lá com 5 estrelas e faz comentários sobre esse podcast, recomendando ele, porque tanto iTunes quanto YouTube usam esse critério para poder divulgar o Fora do Meio para novos ouvintes. Então, a participação de vocês para espalhar esse podcast e coroar o trabalho que eu faço aqui quinzenalmente para trazer um conteúdo para vocês é muito importante. Então, vem fazer parte comigo desse time. E você também pode interagir comigo e com outros ouvintes diretamente no nosso grupo de ouvintes do Telegram. Então, não perde, porque todos os links estão na descrição desse episódio. E sem mais delongas, bora abrir esse armário porque ele tá muito especial. Armário aberto. E no armário aberto desse episódio, eu tenho a honra de receber de volta algumas pessoas que vocês, queridos ouvintes, elegeram como as participantes do episódio favorito da temporada de 2019. Então é com muita honra que eu recebo vocês de volta, Mães pela Diversidade. Que saudade que eu tava de vocês. Nós também sentimos muita saudade de você. Oi, que bom. E apresentem-se novamente, por favor, pra galera que não ouviu o episódio Mães com Amor, e eu peço que você ouça, porque eu tenho certeza que você vai amar essas mulheres. Mas pra você que pegou agora o Fora do Meio recém, apresentem-se, por favor, meninas, pra essa galera. Eu sou a Márcia, tenho 44 anos, 4 filhos, 2 sendo LGBTs, e faço parte do Mães pela Diversidade. Meu nome é Nilza Andrade, tenho 2 filhas, uma que faz parte do grupo LGBT, faço parte do Mães pela Diversidade e tô aqui mais uma vez para participar desse podcast que eu amo tanto. Ah, que fofas. Pois é, gente, a gente tá falando com Mães pela Diversidade, que se você não conhece, é um grupo que, sério, merece fazer parte da sua vida. E a gente tem a honra de falar dessa vez, no outro episódio a gente falou sobre a questão da maternidade, né, sendo mãe de LGBT. Agora a gente vai estender um pouquinho mais a conversa para falar sobre a família, porque a gente
tá num ano difícil, né? 2020 tá sendo um ano meio complicado e a gente tá tendo a oportunidade de olhar para dentro das nossas famílias e poder ver o quão importante é a gente estar unido, a gente estar junto. E eu quero começar perguntando para vocês, meninas, primeira coisa, fala-se muito no Brasil e é uma campanha que a galera faz questão de levantar a bandeira sobre a questão da família tradicional brasileira, que é aquela família de comercial de margarina com o seu marido, a mulher e as crianças. Como que é para vocês essa visão tão estereotipada dessa construção familiar? Porque, querendo ou não, a geração nossa, ela vem muito com isso na cabeça, né? Do tipo, é isso, a gente tem que casar e constituir uma família, porque senão parece que a nossa vida não tá completa, né? Como que foi isso pra vocês? Eu acredito que essa questão da família tradicional, ela cai por terra totalmente pra gente quando tem um filho LGBT, né? Pra mim, toda família é uma família. Essa questão do tradicional é muito tradicional. Exatamente. Eu não me afeiçoo muito com coisas muito tradicionais, não, sabe? Eu sou muito feliz com a minha família do jeito que ela é diversa. Isso é coisa do passado, né? As pessoas têm que colocar na cabeça que, assim, existe tantas avós que criam seus netos, existe tantos pais que abandonam seus filhos. Ou seja, o que é a família tradicional? Não é? A mãe solo? Porque hoje o que a gente tem de tradicional é isso. É o que mais se vê. Mãe criando seus filhos sozinhas. Sim. Então, pra mim, o tradicional, ele é muito ruim, na verdade. Esse tipo de família. Não que seja ruim. Eu conheço várias famílias que são tradicionais. Pai, mãe, filhos, mas é uma bobeira, né? Na verdade, o que tem que ter dentro da família, que são vários tipos de família, é amor mesmo. O resto é bobeira. E vocês acham que vocês, né, principalmente a geração de vocês, rolava muito mesmo essa cobrança de formar família, de que vocês precisam estar dentro desse recorte social? Eu acredito que, para mim, como mulher, sempre houve, né, uma pressão maior. Sempre tem uma pressão, né, dessa questão aí da família, assim. Então, eu só descobri essa diversidade toda a partir do momento que eu parei para pensar nisso. Que eu vi que a minha família não é essa família tradicional. Na verdade, nunca foi, por outros motivos, não esse da sexualidade dos filhos, mas por outros motivos nunca foi aquela família tradicional, zona, assim. Só que existe sim uma cobrança, sabe? Existia, né, uma cobrança. Hoje ninguém cobra mais nada de mim, principalmente porque ninguém nem se mete a besta comigo, mas eu acho que é isso. Bom, da minha parte, vendo a coisa hoje, eu, com a família que eu tive dos meus pais, nunca foi uma família tradicional. Né? E depois que eu me casei, aí depois de um certo tempo eu vim descobrir que também não era uma família tradicional, porque as pessoas têm o hábito de mostrar aquela família linda, maravilhosa, com muito amor, muita compreensão, só que em 4 paredes não é assim. Então, para mim, já cai por terra essa família tradicional. Depois que eu me separei, menos ainda. Por quê? Eu tenho como eu disse, eu tenho uma filha LGBT, tenho uma hétero e somos só nós. Então essa é a nossa família, é esse o alicerce. Tudo bem, gente, as pessoas têm o direito de viver a família que quiser, né? Eu respeito, contanto que respeite a minha família também. Mas há muito, muito, muito tempo se caiu por terra essa família tradicional. Realmente, na minha época, né, de namorar isso, aquilo, é lógico, né, você tinha que casar virgem, tinha que casar, ter filhos, isso, aquilo. Hoje, graças a Deus, nada disso mais tem, né? Porque eu queria ter nascido hoje, que eu ia ser muito porra louca. Rolou uma libertação, querendo ou não, né? Mas isso é muito importante a gente falar, porque é realmente isso, né? As gerações foram vindo e a percepção sobre família, felizmente, estão mudando. E o problema é que muitas pessoas ainda se pautam nessa construção familiar lá de anos atrás para poder fazer cobranças, né? De hoje querer colocar o nosso estilo de vida numa caixinha que a gente não cabe mais, né? A gente não cabe mais. Exato, isso que as pessoas precisam muito ficar ligadas a entender. E vocês falaram uma coisa que eu achei muito interessante e eu quero muito perguntar pra vocês o seguinte: primeira gravidez, quando vocês perceberam que tava vindo um serzinho
ali que vocês iam ser mães, iam ter essa responsabilidade. Como que foi lidar? E o legal de vocês serem mães pela diversidade é isso, porque eu imagino, isso claro, falando de uma pessoa que não tem filhos, mas eu imagino que quando você tá grávida, você acaba criando uma expectativa sobre aquela criança, né, sobre o futuro daquela criança, a pessoa que ela vai se tornar, e de repente essa criança nasce, vai crescendo, vai mostrando uma personalidade própria e vai surpreendendo vocês nas expectativas que vocês acabam criando. Como que foi esse processo para vocês? Esse processo é simples e doído. A gente aprende que a gente não pode ficar planejando futuros e a maneira que a gente gostaria que os nossos filhos vivessem. Porque quando eles vão crescendo, eles já vão mostrando que são pessoas individuais, fazendo o que querem fazer e vivendo como querem e preferem viver. E você vê que tudo isso aí de que o que a gente quer para o nosso filho é pura besteira também. Não acontece, sabe? Eles vão tomando os rumos, né, deles, cada um, e a gente vai perdendo essa coisa. Eu, pelo menos, vou falar de mim, né, porque acho que não dá para falar por todo mundo, mas eu fui perdendo. Então, hoje, a minha posição é mais de apoiar o que eles querem fazer do que o que eu gostaria que eles fizessem, porque o que eu gostaria que eles fizessem, pouco importa. Eles vão fazer o que eles quiserem fazer. E tendo um apoio de quem... A única coisa que me difere dos meus filhos é a experiência de vida. Sim. Então, a partir disso, a gente tenta aconselhar para que quebre menos a cabeça. Ainda assim não adianta muito não, mas a gente a gente faz isso, porque o que eles vão fazer e querem, eles vão mesmo e pronto. Realmente é uma coisa muito louca, né? Porque se a gente pudesse, colocava tudo debaixo das nossas asas e ia direcionando. Só que lá atrás eu também quis fazer minhas coisas, né? Quebrei minha cara, claro que quebrei. Respondo por algumas coisas até hoje, mas o ponto-chave para mim é que elas sejam felizes, né? A nossa maior preocupação é que dê tudo certo e que eles sejam felizes. Mas escolher dá não. É lógico, né? Você até enxerga que a pessoa tá indo por um caminho não muito legal. Eu digo por mim. Se eu vejo que não é uma situação muito legal, eu falo, mas falo só uma vez. Vejo que se a pessoa quer continuar naquele caminho, simplesmente eu me recolho, dou uma choradinha, tomo um fôlego e falo que Deus proteja. Mas escolher dá não. Até porque às vezes a gente não consegue nem escolher direito os nossos caminhos, né? Mesmo com toda a experiência de vida que a gente tem, que dirá do outro. Sim, e vocês com o Grupo Mães pela Diversidade acabam tendo contato com outras mães, muitas delas que estão até com esse primeiro contato que os filhos, na verdade, não são... Tipo assim, eles fazem o que eles querem, né? Então vocês provavelmente têm contato com muitas mães que estão nesse confronte de perceber, opa, meu filho tem uma personalidade própria. Como que vocês lidam com essa... assim, para poder acolher essas mães e elas verem que, olha, é assim mesmo que funciona. Porque pelo que eu vejo, assim, muita gente acaba criando expectativas e eles ficam frustrados quando o filho não corresponde àquilo que eles planejaram, né? Isso acontece com muita frequência. Isso. Eu acho que a única coisa que a gente pode fazer é conversar mesmo, sabe? E falar da nossa experiência para as pessoas, né? Que as coisas, infelizmente, elas não são como a gente quer. E isso, até nas pequenas coisas acontece, viu, Fernando? Por exemplo, eu teve uma mãe esses dias conversando comigo, assim, muito desesperada, falando que não aguenta mais, porque os filhos não colaboram em casa, né? Nos afazeres domésticos, ela trabalha o dia inteiro, chega tarde, a louça na pia, e que ela foi falar para um deles, que era a vez dele lavar a louça, e que ele simplesmente falou para ela, então na hora que tiver que lavar eu lavo, né? Na hora que eu quiser lavar eu lavo. E ela ficou assim, decepcionadíssima com isso, falando que, nossa, eles não me respeitam e tal. E aí, eu consigo compreender ela como mãe, mas também eu tenho que olhar o outro lado, sabe? Eu acho que nós, pelo menos a minha geração, pelo menos eu, fui criada assim com essa questão de arrumação muito forte. Tanto é que eu já tive vários problemas com isso, problemas sérios, sabe? De ver dessa questão toda
né? E só que se a gente parar para olhar também o outro, que ele na verdade não se negou, mas ele foi ríspido, talvez porque ela pegou muito no pé e tal. Ou seja, a gente tem que olhar o outro lado também. Que será que a gente também não tá se excedendo em algumas partes, sabe? Eu acho que a conversa, né, e a nossa experiência é o que ajuda mesmo essas mães que chegam. Não, é só isso, não tem muito o que fazer. É mostrar a sua experiência, não é, Nilza? Até porque nós, seres humanos, temos uma mania muito ruim de criar expectativa com relação ao outro ser humano. Só que é assim, gente. Vocês têm defeito, eu também tenho. Tem mães, né? Digo assim, em geral, que criam uma expectativa, deixa de viver, né? É lógico, eu passei um tempo da minha vida só vivendo, preocupada com as minhas filhas, com o casamento que eu tive, não sei o quê. Só que chegou uma fase que eu falei, peraí, e eu? Então você começa a desapegar, né? E você não pode ficar nessa, porque realmente eles têm a individualidade deles, têm o caráter deles, têm as manias dele, então não adianta você ficar batendo na mesma tecla. No meu caso, eu sempre trabalhei, então eu não tinha muito tempo para ficar ensinando. Na casa faz isso, faz aquilo. Aí o que eu fazia? Eu chegava e eu fazia. Mas aí, quando elas foram viver a vida delas, elas aprenderam. Vocês verem que faz o quê? Uma semana que a Flávia e a Mariana casaram. Elas estão se virando sozinhas, né? A Flávia, eu vou dizer que a Flávia fazia, lavava roupa. Imagina, não fazia nada disso. E agora elas estão aprendendo, mas o que elas fazem, né? Ô mãe, ou pra mim ou pra mãe da Mariana. Mãe, como é que eu lavo isso? Como é que eu faço aquilo? Como é que eu cozinho não sei o quê? Então, isso é uma troca muito legal. Porque eu não tive tempo pra fazer isso, mas hoje elas querem aprender e elas recorrem a nós. É isso mesmo. Então, isso é legal, né? É uma troca, porque o ser humano é uma troca. E muitas mães têm que acabar vendo que esse é o melhor caminho. Porque quanto mais você pega no pé, mais eles se afastam, mais a coisa fica ruim. Sim, só para o pessoal poder entender, qual que é a idade das filhas de vocês? A Júlia tem 24, que também mora sozinha, e eu tô falando só das duas que são LGBTs, e a Beatriz tem 17. E as suas, Nilza? A Flávia tem 24 e a Jennifer 31. Tá, então a Márcia que tá nessa fase meio finalzinho da adolescência, então, da galera, né? Essa parte não é fácil não, viu? É, terrível. Aborrecente. E ainda eu tenho uma pequena, né? Sim, sim. Na verdade, é muito importante isso que vocês falaram, até eu falo pela minha experiência própria, né? Como vocês sabem, eu sou de Santa Catarina, vim morar em São Paulo com a cara e a coragem, e é isso. Muita coisa me virei pra aprender a fazer, tipo, claro, né, minha mãe sempre me ensinou, eu sempre observei muito a minha mãe fazer as coisas, então meio que isso ajuda, mas é isso mesmo, né, a gente precisa, pelo menos na minha visão, claro, respeitar essa individualidade que as crianças, né, vão demonstrando conforme elas vão crescendo, e principalmente, como no Fora do Meio a gente fala sobre questão LGBT, e eu sei o quão complicado é você chegar nesse momento de dizer, mãe, eu tenho uma coisa pra te contar, e o pavor que dá nisso, né, porque a gente é muito ligado à figura materna e a possibilidade de você perder esse contato com a sua mãe é muito doído, a possibilidade. E eu fico imaginando até pra vocês, né, de repente, quando as filhas de vocês chegaram e disseram, mãe, eu preciso contar uma coisa. E eu lembro que a Márcia até falou na gravação do episódio de Mães que o seu marido lidou muito melhor com isso do que você, né? Talvez justamente por isso, porque é uma quebra de expectativa, né? Você estava esperando, sei lá, uma coisa e de repente vem uma notícia que muda tudo. Exatamente. Eu ainda vivia na era de achar que os filhos tinham que fazer, realizar os nossos sonhos como mãe. Foi aí que meu castelo foi ruindo, sabe? E como que foi passar por esse processo, tipo, a verdade de, tipo, os filhos não são, sei lá, um joguinho de videogame que eu controlo e que eu faço o que eu quero, esfregado na cara, tipo, com a simples frase dizer, mãe, sou lésbica, ou mãe, sou gay. No meu caso, quando a Flávia veio me falar, eu realmente, gente, ela tava numa choradeira, eu realmente achei que ela tivesse grávida.
Eu fiquei apavorada de imaginar isso. Aí quando ela falou que era lésbica, lógico, com toda a preocupação, mas eu aceitei melhor, entendeu? Mas é porque, é lógico que comigo foi diferente, porque eu já vinha de uma experiência que meu pai era gay. Então tudo que eu tive que passar de neurose foi com o meu pai. Com ela foi mais, eu já via com outros olhos, entendeu? E minha maior preocupação era o mundão aí fora, né? Como é até hoje. É isso mesmo. E você, Márcia, como foi esse momento dessa conversa? Então, na verdade, eu descobri, ela não me falou, né? Foi bastante difícil, assim, pra mim, porque eu não esperava. E eu percebi que o que mais me afetou foi o que os outros iam pensar ou dizer. Olha que loucura. Eu, que sempre fui uma pessoa que não me importei, sabe? Eu me vi me entendendo com isso. Coisa que levou alguns meses, né? Porque vem toda uma carga, assim, pra gente que tem preconceitos, apesar de achar que não tem. Toda uma carga do que vão dizer e que você não soube educar, né? Porque eu acho que a gente, como mãe e pai também, acredito eu, pesa muito essa questão de você estar educando bem os seus filhos. Sim. E aí entra de novo aquela coisa de que, gente, eu tô fazendo o meu melhor. Agora, o ser é um ser individual que vai fazer as próprias escolhas e que não tem nada a ver com educação, né? Ou vai fazer as próprias escolhas ou vai ser quem é. Por exemplo, o LGBT não é uma escolha, né? É uma condição. Então, assim, o primeiro momento foi difícil, assim. Sim. Só para deixar uma coisa bem clara aqui, para as pessoas não acharem que para mim foi tudo lindo, maravilhoso, foi tudo muito assim. Não, realmente, na hora, a primeira coisa que veio na minha cabeça e que me deixou muito, muito, muito preocupada foi a reação do pai, né? E depois do mundo. Mas, como eu falei no outro podcast, o que mais pesou, assim, o que mais foi de ruim foi a relação com o pai, né? Como o pai viu isso. Mas tudo bem, né? Hoje é outra história, ele vive pra lá e, assim, a gente tá muito bem, assim. É interessante vocês apontarem essa questão do que as pessoas vão dizer, porque, pelo menos na minha visão, eu acho que isso meio que, entre aspas, fere um pouco o ego do tipo assim, nossa, então talvez eu não tenha sido uma mãe boa, eu fiz alguma coisa errada. Não, Isso chegou a passar pela cabeça de vocês? Olha, não lembro disso, não. Mas como diz o meu terapeuta, mãe e culpa tá sempre ali, né? Sempre tem uma culpa. Fazer o quê? Mas hoje eu me culpo bem menos de tantas coisas que já aconteceram. Mas eu tô igual a Nilza, viu? Hoje eu não me culpo mais de nada, não. Eu me libertei muito dessas coisas, assim. Porque normalmente quando a gente vê essa questão da saída do armário, sempre vem aquele papo do tipo, onde foi que eu errei, né? O que eu fiz errado pra você ter se tornado assim, etc. E as pessoas realmente precisam entender que é isso, né? É uma manifestação da personalidade da pessoa, como ela vai, sei lá, começar a demonstrar que ela é canhota, por exemplo. Não é nada que você escolha ou uma decisão que você tomou que culminou com isso, né? As pessoas às vezes têm essa ideia de tipo assim, se tornou gay ou se tornou lésbica só pra confrontar os pais. Como se fosse possível se tornar, né? Mas esse negócio Exato. Mas esse negócio aí de a gente levar culpa, tá sempre sentindo culpa de alguma coisa, é com qualquer filho, tá? Hétero, LGBT, porque se eles dão um tropeção, a gente acha que a culpa é nossa. E hoje eu desencanei. Cada um leva a sua vida do jeito que quer, eu não tenho culpa, não. Eu acredito que eu fiz a minha parte, né? Ainda continuo fazendo, da melhor forma possível. É lógico que às vezes eu erro, às vezes eu acerto, mas somos todos seres humanos, vou fazer o quê? Sim. Não ter um filho ou formar uma família não é uma receita de bolo, né? Que você vai e segue, você sabe que você tem que botar 2 ovos, uma colher de fermento. É uma grande incógnita, né? Exatamente, você vai descobrindo com cada passo que você dá. Sim. Até porque a gente pode pensar, por exemplo, sei lá, a família dos nossos pais, que a gente fez parte como filho, é completamente diferente da família que vocês têm hoje, vocês no papel de mãe, por exemplo, né? Pois é. É outra novela. Mas olha, se você quer saber, olhando pelo lado que eu vejo as coisas, essa nossa família de hoje tá muito melhor. Porque não tem hipocrisia, não tem, sabe aquele negócio, a gente tem que mostrar pro mundo que a gente é feliz, né? Como propaganda de margarina. A gente não é feliz o tempo inteiro, tem
Gente, como toda família tem seus arranca-rabo, tem suas coisas boas, suas coisas ruins, e é a vida. Sim. Porque nós somos seres humanos, né? Ninguém tá aqui perfeitão. Gostaríamos de ser, né? Mas infelizmente não dá. E vocês, como membros, né, do Mães pela Diversidade, que é esse grupo que tem como objetivo de realmente acolher, né, pessoas LGBTs que acabam sendo às vezes rejeitados pelos pais e poder dar aquele abraço que é tudo que às vezes que a pessoa tá precisando, e também no outro lado, né, ajudando pais a lidar com esse confronto, né, da individualidade, da personalidade dos seus filhos e filhas. O que vocês enxergam hoje, com a experiência que vocês têm, da importância que é a família permanecer unida, a pessoa LGBT que está nesse processo de aceitação, de saída do armário, se sentir abraçada, se sentir querida pela sua família? Porque por mais que vocês abracem uma pessoa que foi desprezada pelos pais por ser gay, é completamente diferente do que os pais dessa pessoa de verdade aceitarem ela, né? Olha, Fernando, essa questão é a chave do negócio, viu? Essa questão é a primordial, porque assim, toda essa realidade só vai mudar quando os pais aceitarem seus filhos como eles são, não como eles querem que sejam. Sim. Porque tudo de ruim, a maioria das coisas ruins que a gente vê, ruins mesmo, suicídio, sabe? Prostituição, é tudo por falta de aceitação da família. Porque a família vem em primeiro lugar. Se dentro da sua casa você é aceito, você é amparado, você é acolhido, nada lá fora vai conseguir te derrubar. Pode te dar um baque, mas não vai te derrubar, porque você sabe que quando você voltar para sua casa, você vai ser acolhido. Agora, as famílias que não acolhem, é um crime. É um crime, assim, muito grande. Sim. Eu faço das palavras da Márcia as minhas. Porque, gente, a estrutura, a base de tudo isso, primeiro que a pessoa já tem lá os seus problemas de aceitação, que não é fácil, que todo mundo tem, né? De um modo ou de outro. Aí, chega em casa, que é o seu habitat, a sua família, que são as primeiras pessoas que você mais confia na vida, e você vê que você não é aceito, é muito, muito triste. Aí você vai para esse mundão aí que é pior, porque, né, a gente vê um monte de coisa, a gente vê LGBTs que apanham, que são assassinados, que se suicidam, que não conseguem trabalho, principalmente trans, né, que não conseguem trabalho, que já vem de uma, sabe, de toda essa coisa ruim que tem aí fora, e você, dentro da sua casa, você não tem sequer um abraço. Vem cá, meu filho, tá difícil, mas vai melhorar. Vem cá que eu te dou um abraço, que eu te acolho. Sabe? Porque, né, não querendo falar, mas já falando, no momento que nós estamos passando, a gente vê que o abraço é maravilhoso. Sim. E você acolher aquele ser que, no caso, é seu filho, sua filha, deixa eles tão fortalecidos. E tudo eu vejo por aqui, né? Tudo, a Flávia vem e fala. Se tem dúvida, se tá triste, se tá chorando, se qualquer coisa que aconteça na vida dela, se alguém olhar feio pra ela porque ela é lésbica, ela vai falar, mãe. Então, isso é primordial. O amor, gente. O amor é tudo. Até porque a gente vê muitos LGBTs que passam um inferno dentro das suas próprias casas, né? Sim, exatamente. A gente vê muito isso, não é pouco não, Fernando. Todo dia eu vejo eles reclamando, sabe? Essa mulher que me deu a luz. Tem uns que não tem coragem de chamar de mãe. Ou seja, é muito cruel isso, sabe? A pessoa viver ali só porque não quer viver na rua, porque não tem pra onde ir. A pessoa voltar pra sua casa e não se sentir bem dentro da sua casa. É o cúmulo, assim. Super. E ainda tem a questão, como vocês mesmos falaram, né? Houve até poucas semanas atrás a grande polêmica da reportagem do Drauzio Varela pro Fantástico com as pessoas trans, e a conversa toda girou em cima de uma única pessoa trans, mas toda a história das outras, inclusive uma que falou que saiu de casa aos 15 anos porque não era aceita e começou a se prostituir para poder
ter o que comer, não viralizou. Quer dizer, pra mim isso foi o que mais me chamou a atenção, porque claramente é uma pessoa que não era aceita pelos pais, e graças a isso, ela saiu de casa, começou a se prostituir, e como ela própria fala, isso tudo levou ela para um único lugar, cadeia. Olha o que a falta pra de... você ver como a história é assustadora. Demais. Isso é de uma pessoa. Uhum. Tem uma pessoa no meu Face que às vezes coloca lá que é reclamando quando volta para casa, né? Porque, gente, pelo amor de Deus, né? Como é que a pessoa se sente melhor? Eu vou me sentir melhor estando no meu local de trabalho do que estando dentro da casa com a minha família. Então é muito cruel. Super. Entender Não. como uma mãe, um pai, deixa essas mazelas do mundo, preconceito, religião, sei lá o quê, passar por cima do amor e do acolhimento àquele filho, né? Aquela filha. Uhum. Então, eu realmente acho entristecedor, e quando a gente tá na parada, a gente vê, sabe, muitos pedindo um abraço pra gente. Sim. E não tem como você não se emocionar, não tem como você não ficar indignado em saber que aquela pessoa só quer isso. Na verdade, ela não queria isso de mim, queria de alguém da família. Mas como não tem, nós damos esse abraço e é muito bem aceito. Mas é cruel a coisa. Sim, eu lembro que eu fui gentilmente convidado pela equipe do Mães pela Diversidade aqui em São Paulo para desfilar com vocês na parada do ano passado, e eu quero mandar um beijão enorme pra Clarice e pra Maju pelo convite, foi muito legal. E foi realmente isso, tá ali com vocês e ver a quantidade de pessoas que simplesmente chegam e dão um abraço, e você vê no rosto da pessoa que aquilo é tudo que ela estava precisando naquele momento, e é um gesto tão simples, sabe, tão fácil. Eu não tenho nem palavras assim para descrever tudo que eu senti naquele dia, porque foi para mim um divisor de águas real, assim, de você ver que, nossa, às vezes as pessoas falam, e a Ziza falou muito no episódio anterior com vocês, tipo assim, amem seus filhos. Parece uma frase bonitinha, assim, aquela frase perfeitinha que você fala sem a profundidade que ela realmente tem, mas quando ela vem carregada com esse sentimento mesmo de amor, isso é tão poderoso. E eu testemunhei isso lá na parada com vocês, assim, e foi tão bonito. E é realmente o que a gente faz na parada, né? A gente deixa de ser a Márcia, deixa de ser a Nilza, e a gente vai como mãe mesmo, sabe? Pra acolher. E no meio de uma festa enorme, que é a parada, a gente consegue em vários momentos chorar de emoção, de ver que tudo isso acontece e que a gente tá lá fazendo este papel, que não é um papel, que realmente a gente vai mesmo munidas de muito amor, né, pra vocês. É emocionante mesmo, e triste ao mesmo tempo, né? Sim, é justamente isso que você falou, né? A parada tem todo esse clima de festa e as pessoas às vezes criticam sem conhecer, mas tem todo... É muito bonito mesmo. Quando você participa e você vê, tira toda aquela coisa da galera, tipo assim, dançando, e você começa a pensar nas histórias que cada uma daquelas pessoas que tá ali se distraindo tem e que às vezes não fala, isso é tão poderoso. É a mesma coisa que, sei lá, você vê a gente faz muito essa analogia, né? De um palhaço num círculo lá todo alegre e saltitante, e você não sabe quem é que tá por trás daquela maquiagem e o que aquela pessoa realmente tá sentindo. Exatamente isso, né? E as pessoas não veem que na parada rola uma baita energia de amor, gente. Sabe? É muito amor. As pessoas... Eu vejo, né? Eu senti, né? Quando a gente tá indo até o carro, a alegria, sabe? Tem gente que chora por nós estarmos ali, né? Sim. Porque não tem noção de quem... Sei lá, tem uns que não tem nem noção de quem nós somos, mas quando nos vê chegando ali na avenida, fica numa baita felicidade. E é o que eu falo, sabe, gente? Ame seus filhos como eles são. Não adianta ficar querendo mudar meu filho porque ele é uma pessoinha. Minha mãe também quis me mudar, não conseguiu. A diferença das nossas gerações é que antes as coisas eram impostas, né? É lógico que hoje tem muito pai e mãe que quer impor. Mas hoje a gente senta mais, conversa, fala, minhas filhas,
não é melhor assim, não é melhor assado? Se ela falar assim, se elas falarem, não, mãe, eu quero fazer isso, eu falo, tudo bem, eu respeito, é um direito seu. Mas é a minha opinião. Então é isso aí, tem que amar, gente, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Né? Sim, o mundo já é difícil, né? Sem amor ele fica ainda muito pior. Mas, gente, que bom que existem vocês pra poder nos dar esse abraço quando a gente, por algum motivo, não tem eles dentro de casa. E eu quero perguntar pra vocês, na experiência de vocês dentro da casa de vocês, com pessoas, né, da comunidade LGBT, a Márcia, né, que eu conheço mais, que eu conheço as filhas e tem toda uma... É bonito ver vocês juntos, assim, das vezes que a gente saiu juntos, você não tem ideia do quentinho que me deu no coração ver como é bonito essa família diversa que você tem e que tem toda essa sinergia. É lindo demais. E meninas, quais foram, na opinião de vocês, os ganhos e as perdas de terem uma família tão diversa, tão diferente? E as perdas que eu falo aqui não precisam ser negativas, pode ser a perdas dos outros, né? Tá? Que com certeza são maiores. Eu ia começar falando isso. Eu não tive perdas. O que sugerem que são perdas na minha vida foram coisas positivas, porque a gente muda, Fernanda, a gente muda demais, assim, sabe? A nossa visão do LGBT, né? E por conta disso, você não aceita mais pessoas preconceituosas no seu círculo. Você acaba, de certa forma, criando também uma bolha de pessoas que não é pra entrar, né? Porque são preconceituosas. E, então, assim, eu tive essa perda dessas pessoas, que foram várias. Mas que pra mim é positivo, assim. Eu não consigo ficar, que pena, não. Sabe, elas estão lá, não desejo mal pra ninguém, que vivam felizes ao seu modo, mas dentro da minha casa e da minha família não cabe. E os ganhos foram muitos mesmo, assim, sabe? Eu passei a olhar a vida e as pessoas totalmente diferentes. Quando eu entrei no Mães, né, na verdade, porque até então eu convivia bem com a minha filha, que tinha suas namoradas e tal, mas assim, normal. Eu não tinha uma visão de tudo que acontece dentro do meio LGBT, principalmente em relação a trans. Pra mim, foi a primeira parada que eu fui junto com os Mães, que foi há 2 anos atrás, foi um divisor de águas, porque foi quando eu percebi qual era o meu papel. E a partir daí foi só evolução na minha vida, espiritualmente falando, sabe? De saber e conseguir compreender o que realmente é esse amor aí que tanto falam, que ele não se restringe só ao meu lar, né, à minha casa, porque é muito fácil quando você aceita, se é que você tem que aceitar alguma coisa, os filhos LGBTs, mas quando você vai pra luta junto com eles, entendeu? Fazendo o seu papel de mãe, né? Porque a luta do LGBT é uma, a luta dos pais, das mães é outra. E que você entra nessa luta, você só tem a ganhar mesmo. Como ser humano, assim, sabe? Descobrir o que realmente é essa questão aí desse amor e amadurecendo e evoluindo ele. E pra mim não existe ganho maior. Eu tô muito satisfeita e feliz com a minha família e com o que eu me tornei com as minhas filhas LGBTs. Bom, no meu caso, eu não perdi nada. Até hoje, eu só tô ganhando. Porque eu acho que eu sempre fui um pouquinho rebelde, né? Quando eu... Não é nem quando eu queria. Quando eu acreditava numa coisa, eu sempre fui incisiva naquilo. Eu acredito que isso é o melhor, não sei o quê. E nesse caso, eu ganhei muito, porque até então, né, eu tinha uma família que eu amava, como amo até hoje, né? Só que depois do Mães, isso expandiu. Quando eu falo que eu não tenho mais 2 filhas, eu tenho vários filhos e filhas. Por exemplo, tem um casal, amigos da Flávia, que casaram faz pouco tempo, né? Foi, sabe... Eu torço muito por eles. A gente tem que estar torcendo sempre pela felicidade deles. E eu não quero outra vida. Quanto mais o dia passa, eu aprendo mais. Eles me ensinam muito, muito, muito.
E você vai vendo todas as letrinhas que existem vários tipos de pessoas e que cada um, né, tem o seu jeito, mas no final são tudo gente boa. Tudo, sabe, pessoal, não tem o que você reclamar. Você tem que falar por todos. Você ganha muitos filhos. Os amigos da Flávia, assim, são todos meus filhos. Sabe, aonde eu for, é isso. Eu lembro que às vezes o Fernando manda mensagem e fala: oi, meu filho. Sim. Porque é filho também, entendeu? Não precisa sair dentro da gente. É filho de amor. Filho feito pelo nosso amor. E é isso aí que vale. Até porque filho feito biologicamente falando tá complicado, né, Nilza? Os pais abandonando, né? Pois é. Então, aí assim... agora você falando isso, você vê o tanto de criança que tem por aí largada que ninguém quer porque tem isso, tem aquilo, tem doença, sei lá o que o povo vai pondo de defeito no ser humano. E quem é que adota essas crianças? Quem? São vários casais LGBTs. Isso sim é amor. Aí as pessoas falam, né, que toda a desgraça que acontece, a culpa é do LGBT. Só que são eles que vão lá dar amor para essas crianças que ninguém quer. Então vai se falar mais o quê? E o que não falta são histórias dessas, né? Não falta. Exatamente. Eu acho que o ponto principal do Mães pela Diversidade e de vocês, mães, é isso. E é o que eu acho mais bonito na maternidade pura mesmo, é isso. É você olhar para os seus filhos, sejam eles biológicos ou não, mas você não enxergar a pessoa que tá ali. Você enxergar o coração que bate dentro dela. Para mim, eu acho que essa é a coisa mais bonita que tem para poder construir qualquer tipo de família. Você não enxergar a pessoa, mas enxergar o coração que tá ali batendo. As pessoas, elas têm a péssima mania de olhar pro outro e enxergar um corpo, né? E nós somos muito mais que um corpo. As pessoas vão além de um corpo. Um corpo é só um corpo. A gente tem que olhar a essência. Eu acho que a gente passa a olhar mais a essência das pessoas. Sim. E isso é fundamental e primordial. Exatamente. E saber que existem pessoas mau caráter de qualquer cor, gênero, religião, sabe? Não precisa rotular as pessoas. Sendo que também existem pessoas boas de tudo quanto que é jeito. E também lembrar que, assim, essa questão de mau caráter ou não é muito peculiar, porque o que leva uma pessoa às vezes a cometer um erro ou não, né? Tem toda uma construção que a gente precisa parar e pensar, e eu acho muito bonito isso, quando a gente consegue abstrair as pessoas. E, de novo, eu vou puxar a matéria do Fantástico, onde, né, rolou todas umas acusações a uma única pessoa, mas todas as outras que foram apresentadas, tipo, ninguém se importou, porque eram trans que estavam presas, que se prostituíam para poder ter uma pasta de dente, mas quem liga para essas pessoas, né? Exatamente. O que é mais fácil, né, para a maioria, né? Sim. O que aconteceu nesse caso foi exatamente isso, né? Foram buscar o crime que a pessoa cometeu, sendo que, assim, o negócio do Fantástico não era sobre isso. E daí a gente vê que realmente existe, sim, toda uma perseguição, né, ao LGBT. Sim, exatamente. A minha questão é isso, né? Porque eu assisti a matéria muito tempo depois e eu fiquei pensando, tá, e o restante das pessoas que tinham histórias tão tristes aqui? O que a galera tá falando sobre isso? Nada? Nada, porque o crime não compensou, né? As matérias. E não é só isso, né, gente? Se for olhar por esse lado cruel, né? Como eles olham, existem pessoas, né, que são héteros, que cometeram crimes bárbaros e que ninguém fala. Por que só direcionar pros trans? Temos casos clássicos, né, no Brasil. Sim. Exatamente. E particularmente o que mais me deixou indignado com essa matéria foi que as pessoas se sentiram traídas e começaram a atacar essa trans, sendo que em nenhum momento da matéria, foi apresentado qualquer uma delas ali como inocentes ou pedindo algum tipo de suporte ou absolvição das pessoas aqui de fora. Mas não, as pessoas resolveram pegar a história
dessa trans e usar como a sua obra de caridade entre o Natal e a Páscoa. Pra dizer, olha como eu sou bonzinho, né? Olha como eu não tenho preconceitos. Sendo que provavelmente elas nem ligariam pra essa pessoa se elas olhassem na rua. Mas como foi pra televisão e criou-se toda essa comoção, elas deveram adotar isso como sua obra de caridade pra poder dizer, olha como nós somos legais. E a partir do momento que eles descobriram uma coisa, que a matéria em momento nenhum disse que era o contrário, porque nenhuma delas foi apresentada como uma pessoa inocente ou estando ali injustamente, elas se sentiram no direito de se sentir traídas. E com isso, claro, atacando, né, e expondo toda a transfobia que elas têm, e por 15 minutinhos resolveram fingir que não, pra poder ser bonitinho. Exatamente. Mas é isso, gente. Fico muito feliz que a perda que vocês tiveram foram perda dos outros. Problema deles, né? Quem mandou não serem tão abertos. Eu costumo dizer que eles que me perderam, né? Eu não perdi nada. E o que vocês deixam de mensagem pros ouvintes que às vezes podem estar nessa situação como vocês estavam no passado, pensando... E agora, o que eu faço? Não faz. Deixa acontecer, né? A coisa tem que ser natural. A gente tem que aceitar as pessoas como elas são, amar as pessoas como elas são, e não fazer muita tempestade ao redor disso, não. A gente tem que naturalizar as coisas. Sim. Que estão dentro do que tem que ser, né? Aceitar as pessoas como elas são e normalizar, gente. É simples assim, normalizar o LGBT, normalizar as duas meninas de mão dada, normalizar o trans, que quando quer entrar no banheiro é só pra fazer xixi ou cocô. A mensagem que eu deixo é essa mesmo, sabe? Vamos naturalizar as pessoas como elas são, respeitar e viver nossas vidas, né? Exato. Então, pra família, é lógico, gente, né? Tem pessoas que não conseguem compreender de imediato, é um choque. Tudo bem, até eu entendo. Mas dê tempo pra digerir. Com procure certeza. sentar e conversar com seu filho. Se eu não entendo o que é ser um LGBT, eu vou sentar com ele para ele me explicar, né? Sei lá, é mais ou menos assim. Para que eu consiga compreender no que eu posso ajudá-lo, né? Com meu amor, com abrir minha mente, vai ler, assiste Orações para Bob, faz qualquer coisa, mas procura compreender o seu filho, não simplesmente cegar e dizer o que um bando de gente fala, que aquilo não é de Deus, que não sei o que, né, essa coisa toda que a gente escuta por aí, né? Procure compreender. Você olha para dentro de você, se você não consegue entender, aí você fala assim, mas por que eu gosto de ser hétero, né? Por que eu gosto de ser bi, sei lá, seja lá o que for, e minha filha não pode ser uma lésbica? Sim. Sabe, que diferença isso faz para ela no dia a dia? Você olha se seus filhos, por exemplo, eu digo pela Flávia, né? Trabalha, se formou, é uma pessoa responsável. Que mal existe nisso, sabe? As duas se amam. Eu digo, assim, de boca cheia, que eu ganhei uma filha, porque a Mariana é uma pessoa linda que eu amo. Então, gente, é só amar. E esses que acham que é porque Deus não gosta e que vai pro inferno, deixa que Deus resolva, né? Não é? Pois é. Até porque quem garante que essa pessoa vai pro céu, não vai pro inferno? Deixa que a gente descobre isso todo mundo junto, né? Pois Olha, tá difícil. Mas é isso, gente. E se você tem alguma dúvida também sobre essas questões, continua acompanhando o Fora do Meio, porque... com certeza, a cada episódio a gente vai falar mais e mais sobre isso para naturalizar justamente isso. Essa é a proposta deste podcast. E meninas, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse assunto, né? Falar da importância de ser abraçado pela família. E é isso. Se joga. Então, no Se Joga desse episódio, eu quero indicar para você que tá ouvindo um cantor, compositor e ator, que é o Vietielli. E ele tem uma música que eu vi no YouTube esses dias que eu gostei bastante, eu achei muito interessante, chamada Um Cheiro. Então, eu vou dedicá-la para vocês, ouvintes, um cheiro para todos vocês que acompanham esse podcast. E meninas, o que vocês deixam de lição de casa para nossa audiência? Eu vou deixar uma música hoje. Escutem, por favor. Eu acho que o tempo que a gente vive é uma música assim. E além de colocar a gente pra cima, também faz a gente pensar.
que é O Sal da Terra, do Beto Guedes. Maravilhoso. Eu deixo uma música da Lineker e os Caramelos que eu amo. O show deles é maravilhoso. O nome da música é Calmou. E também, né, um documentário que eu vou ver de novo, que é muito chocante, mas traz uma realidade que às vezes a gente não para pra pensar, que é o documentário da Marielle. Sim, sempre importante a gente, né, exaltar esse tipo de produção até pra gente poder ter noção das coisas que acontecem nesse país e que a gente finge que não sabe. Sim. Nossa, vou ver esse documentário hoje. Obrigada. Aproveita que o Globoplay tá liberado. Legal. Maravilhoso. Gente, então é isso. Eu quero agradecer demais vocês que estão aqui representando novamente o Grupo Mães pela Diversidade. É sempre um prazer enorme falar com vocês, assim. Eu sou um grande fã de vocês todas, principalmente você, Nilza, principalmente você, Márcia, né? O pessoal que infelizmente não conseguiu estar participando aqui com a gente, mas é isso, gente. Muito obrigado de novo. E eu quero deixar aqui registrado já os parabéns, porque, né, como eu falei pra vocês, o episódio Mães com Amor foi ano passado eleito pelos nossos ouvintes como o episódio favorito de toda a temporada. Ai, que legal. Nossa, eu achei maravilhoso. Eu também, fiquei super feliz. Eu quero só fazer uma observação. Sim. Gratidão, Fernando, por essa oportunidade, por abrir esse espaço com esse trabalho lindo, né? E agradeço a Márcia também, que é uma mãe que eu curto muitos outras também, né? Mas tem algumas que são, assim, as do coração, né? Não vou falar o nome aqui, senão eu vou esquecer alguma e vão me matar. Mas de pronto a Márcia. Ai, te amo também, Tá bom? Nilza. E Amo vocês, viu? Beijo. também quero agradecer, então, hein, Fernando. Obrigada por esse podcast maravilhoso que você criou. Continue firme, forte e avante. Pode deixar que no que depender de mim a gente não para tão cedo. E eu quero já deixar aqui, gente, olha, a minha casa, o meu coração e o meu podcast estão abertos para todas vocês. Quando quiserem participar, é só me dar um toque que eu invento uma pauta só para poder conversar com vocês. A próxima vai ser presencial agora, hein? Tá bom, a gente leva bolo. Ai, por favor, né? Coronavírus, por favor, vai embora. Que eu quero abraçar essas mulheres de novo. Em breve. Por favor. Meninas, como que o pessoal acha vocês nas redes sociais para dar aquele abraço virtual? Meu Face é Nilza Andrade e no Insta é Nilza Andrade 1. Ai, gente, o meu eu só sei que é Márcia Regina. Eu nem sei direito como que é os meus. Mas procurem lá. Procurem Mães pela Diversidade. Convidem suas mães para elas participarem, para fazer, né? Quanto mais mãe, melhor. Estamos abertas. Sim. Isso aí. E quem tá ouvindo e pensa, nossa, não tem Mães pela Diversidade na minha cidade, procura quem? Olha, na verdade, todas as cidades eu acredito que tenham, mas é só procurar o grupo do Mães que o pessoal lá indica quem é a coordenadora da cidade. Exatamente, gente, é isso. Procurem e amem essas mulheres. E você que quiser manter contato com a gente aqui no Fora do Meio, lembrando que as nossas redes sociais são @Fora do Meio Podcast no Facebook ou Instagram e Fora do Meio Pod no Twitter. Também tem o nosso e-mail, por favor, mande mensagem, diga o que você tá achando dessa temporada, desse episódio, pro Fora do Meio Podcast @gmail.com ou através do nosso site www.foradomeio.com.br. Então é isso, gente. Eu quero agradecer você que nos ouviu até aqui e continue acompanhando o Fora do Meio. Eu espero vocês daqui a 15 dias em mais um episódio deste podcast. Beijão, mães, beijão, ouvintes e até a próxima. Beijo. Tchau. Este podcast faz parte da Podcast. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.